Olá, aqui é o Leonardo Zanetti e agora eu vou mostrar para vocês a otimização do WordPress com o OptimizePress. É uma otimização simples que eu uso, na verdade foi um erro que eu encontrei dentro do OptimizePress. Quando o OptimizePress a gente tem muita sobrecarga de dados simultâneos, muitas pessoas acessando simultaneamente no nosso site, ele acaba tendo uma lentidão nesse carregamento do site, por conta de um problema simples que eu encontrei dentro do OptimizePress. Eu até considero que é um bug, mas eu fui ver a fundo o que era esse problema. Na verdade, esse problema é um arquivo que ele tenta gerar para personalizar a página de login do WordPress, só que tirando ele não fez alteração nenhuma na página de login, mesmo quando a gente fez aquela configuração de personalizar, né, de colocar alguma imagem de fundo na página de login ou qualquer outra coisa do tipo. Então, como não modificou nada, eu vou ensinar para vocês aqui como remover esse arquivo do seu servidor para evitar que ele tenha queda quando tiver muito carregamento, muitas pessoas simultâneas dentro do seu site. Isso é comum em congressos online, isso é comum em lançamentos. Então, para evitar que você tenha esse problema de queda, eu vou mostrar como eu faço para remover e vou mostrar o impacto que ele teve dentro do servidor quando eu usei esse arquivo, quando ele estava com esse arquivo e quando ele estava sem esse arquivo. Então vamos lá, o problema que eu tinha era o OptimizePress, ele ficava lento quando aumentava a carga do servidor, chegando a derrubar o banco de dados quando tinha 50 acessos únicos em uma hospedagem compartilhada qualquer. E a solução que eu achei foi otimizar, eliminando um arquivo desnecessário que eu encontrei no OptimizePress. Então, qual foi a metodologia de teste aqui que eu vou usar aqui? Eu vou usar esse Load Impact, que ele vai verificar o impacto de 25 usuários simultâneos dentro desse meu site durante 5 minutos consecutivos. Ele consegue verificar até 50 usuários simultâneos de graça. Então você pode ir lá, entrar nesse loadimpact.com, testar seu site para ver como é que ele está carregando e como é que esse site vai se comportar quando tiver 50 pessoas simultâneas online nele. Você pode botar até 50 pessoas simultâneas para 1 minuto. Então vai aumentar ainda mais a chance de você verificar se o site está bem otimizado ou não. E usei também o tools.pingdom.com para verificar a velocidade de carregamento para um usuário, né, que o Pingdom testa um usuário. Então ele vai verificar possíveis também arquivos dentro do servidor que podem ter problema. Você pode ver lá e ver qual arquivo que está demorando a carregar. Então esse arquivo que está demorando a carregar possivelmente vai ser um arquivo que vai estar atrapalhando o carregamento do site, e você pode testar se pode tirar ele ou não para ver se vai resolver na velocidade do seu site. Então, beleza. O site é esse aqui, optimizepress2.com.br, um domínio que eu tenho. Eu criei um WordPress zerado nele, instalei o OptimizePress também zerado nele, ó, com a última configuração. O WordPress está na última versão dele também, atual. Não sei quando é que você está vendo esse vídeo, mas está na última versão atual, 4.22. O OptimizePress também está 2.4, que é a última versão também final. O OptimizeMember 1.0.7. Detalhe, esse erro ele acontece quando tem o OptimizeMember instalado. Então, se você tem o OptimizeMember, se tem uma área de membros dentro do seu site, provavelmente você tem o OptimizeMember instalado. Se você não tem o OptimizeMember, esse erro não vai dar. Então, porque o arquivo está dentro do OptimizeMember plugin. Mas como normalmente o pessoal instala o OptimizePress e instala o OptimizeMember, é bom você saber também que esse arquivo está dentro do OptimizeMember e que você vai eliminar ele lá de dentro. O PHP, versão do servidor é 5.4.4 e o MySQL, a versão é 5.5.42. Então tudo atualizado aqui na última versão possível aqui. O site é um site comum, peguei o site padrão do OptimizePress e coloquei no ar só para fazer o teste. Então o site é esse aqui, ó. O site padrão é exatamente esse aqui. O Process Manager do servidor também, eu coloquei aqui para mostrar que ele está vazio, até o servidor está bem tranquilo. Tem bastante carregamento aqui, mas não é nada demais, é só carregamento de arquivos dentro do site. E isso aqui foi antes de iniciar os testes, para mostrar que estava bem vazio, bem tranquilo o servidor na hora do carregamento. Tá, os resultados antes de otimizar, né? Antes de eu tirar esse arquivo que eu falei, que é o problema, que é exatamente esse arquivo aqui, ó, OptimizeMember, que fica dentro do OptimizeMember, WP Content, plugins, OptimizeMember, OptimizeMember-O. Então esse arquivo aqui, ó, ele começa a carregar muito o servidor, tá vendo aqui, ó, carregando o servidor, e ele começa a carregar muito o servidor, chegando a ter um pico aqui de 12 segundos de carregamento, ó. 12 segundos de carregamento com 18 usuários ativos mais ou menos. Eu testei até 25 usuários ativos aqui. Então com 18 usuários ativos ele começou a dar uma lentidão no servidor e depois normalizou.
Alguns servidores, quando são uma hospedagem não tão dedicada, isso aqui é uma hospedagem mais dedicada, mas se não fosse a hospedagem tão dedicada assim, ele com 12, 15 segundos, 18 pessoas, 19 pessoas mesmo, ele já começa a cair o servidor, começa a derrubar o servidor por conta desse arquivo. E isso eu descobri depois que a gente fez um congresso online dentro do servidor compartilhado e acabou dando esse problema aí. A gente descobriu que era esse arquivo que estava dando esse problema. Então, os resultados aqui do Pingdom, eu verifiquei, ó, com o resultado do Pingdom, fiz três testes aqui para analisar realmente o tempo de carregamento dele. Então, deu 2.17, 2.54, 2.41 e a média foi de 2.37 segundos de carregamento desse site. E eu descobri que os dois arquivos estavam atrapalhando aqui, ó, como é que estava o carregamento dele mais lento aqui, desse e desse arquivo aqui. E os dois arquivos são o mesmo arquivo, na verdade. Só que aqui ele tenta carregar, ele tenta gerar um CSS e aqui ele tenta gerar um JavaScript. Então esse mesmo arquivo era o que estava causando essa lentidão aqui no servidor. Veja bem, eu não instalei nenhum arquivo de nenhum plugin de cache, não instalei nenhum outro plugin nesse servidor, apenas instalei a configuração padrão do WordPress para conseguir testar exatamente se esse arquivo ia impactar ou não aqui no resultado da performance desse site. Então, otimizando ele, como eu corrigi esse problema? Como é que se corrige esse problema? Você vai lá, deixa em branco o arquivo optimizemember-all. Você não pode apagar esse arquivo, você tem que deixar ele em branco, porque se você apagar, você vai criar um 404, um erro 404. Isso também vai interferir na performance do site. Então, o certo é você entrar lá, que fica aqui, ó, no meu caso aqui, fica em public.html, optimize2.com.br, wp content, plugins, Optimize Member e dentro da página Optimize Member fica ele lá, Optimize Member-O. Você abre ele, clica nele, clica em cima dele, vai lá em editor de códigos, seleciona todo o conteúdo, deleta todo esse conteúdo e vai em salvar. Quando você fizer isso, você vai lá depois e testa novamente, testando aqui no Optimize, no Pingdom Tools. No Pingdom Tools ele já teve uma velocidade de carregamento bem reduzida aqui, ó, 2.08 segundos de média aqui de carregamento. E isso já deu uma redução de 12.66% no tempo de carregamento do meu site aqui, para as pessoas que estão acessando ele, né? E aqui o Optimize mesmo, como você pode ver, ó, ele zerado, 0 byte e 0 byte, então o tempo de carregamento dele agora não foi aquele tempo maior que sobrecarregava um pouco o servidor. Então agora ele não está carregando em nada mais o servidor. No Load Impact, para saber simultaneamente com quantas pessoas poderia dar problema aqui o site, ele teve aqui um pico também com 17 pessoas, 18 pessoas ali, quase 18 pessoas, mas foi um pico de 1.83 segundos de load time. Então não é considerado um pico, é um tempo de carregamento normal. Na verdade, o carregamento antes de alterar esse arquivo, antes de zerar esse arquivo, ele estava com um carregamento médio de 2 segundos lá, o mínimo na verdade estava 2.30 segundos, e agora o máximo aqui chegou a 1.83 segundos. Então o resultado aqui já foi muito melhor do que estava antes, somente alterando esse arquivo. Como você pode ver, ó, ficou bem estável o servidor, tudo abaixo de 2 segundos de carregamento, sem nenhuma alteração aqui no impacto dentro do servidor. Isso com 25 pessoas simultaneamente acessando o site aí. Então, sem otimizar, comparando aqui os resultados para a gente ver exatamente, sem otimizar a página ficou exatamente a mesma, não mudou nada. Aqui o load médio do servidor ficou em 4,39 segundos, médio de todo aqui o carregamento, com 4.800 requisições, e o tempo médio de um usuário foi 2,37 segundos. De um usuário foi 2,37 segundos. Agora, otimizado, o servidor ficou com um load médio de 1,32 segundos, com 25 usuários, a média aqui foi de 1,32 segundos, bem pequena, bem diferente aqui, ó, a diferença de um para o outro. Requisições, a mesma quantidade de requisições, o tempo médio de 2.0 para um usuário, né, de 2.08 segundos. Então, menos 12% aqui, mas menos 69% quando teve uma grande quantidade de usuários simultâneos dentro do site. Esse impacto aqui, ó, pode derrubar o servidor. Então, por isso que é muito bom, muito importante você fazer essa configuração, retirar esse Optimize Member, zerar ele, porque com 25 usuários já deu essa redução aqui. Imagina se eu tivesse 100, 1000 usuários simultâneos aqui no meu site. Derrubaria o site com certeza se eu não fizesse essa alteração. Então vale muito a pena você fazer essa alteração, faça ela,
otimize o seu OptimizePress Member, se você usa ele, lógico, e com isso você já vai ter uma grande melhora aí de performance do seu site, uma grande melhora na velocidade de carregamento do seu site para o usuário que vai estar acessando ele. Então, comparando aí com 50 usuários ativos também, fiz uma outra comparação aqui dentro da HostGator e dentro do nosso servidor, que é o site HD. Então, na HostGator, eu tive aqui com 50 usuários simultâneos, fiz um teste aqui para ver se realmente o servidor ele vai ter um impacto diferente aqui. Então, com 50 usuários ativos, o servidor, o load time dele chegou a 40 segundos. Olha que lento que ficou o site para carregar. Esse aqui foi o mesmo site aqui, eu fiz um teste. Eu subi esse mesmo site lá no HostGator, numa outra hospedagem que a gente tem de um cliente, só para fazer esse teste aqui. Então teve 40 segundos aqui e o servidor também ele variou muito. Como você pode ver aqui, ó, ele teve picos aqui, ó, uma grande variação aqui, até chegar ao máximo de 40 segundos de carregamento aqui. Já no site HD, ele teve um máximo aqui de 3 segundos de carregamento, foi o que teve pico aqui de carregamento. Isso aqui é normal até acontecer em servidor. Não é tão assim estável tão lá embaixo, mas ele pode dar algum pico, mas esse pico aqui acima de 3 segundos, até 3 segundos não é um pico assim que pode ser considerado um pico de performance do servidor, foi um pico mesmo de tempo de carregamento da página lá do próprio servidor que está fazendo o teste. Então tá lá, o tempo de carregamento não teve tanta oscilação, ficou bem estável o servidor, e o tempo médio aqui, o load time aqui com 50 usuários simultâneos foi de 166 milissegundos. Foi muito mais rápido esse carregamento aqui dentro do servidor site HD do que no HostGator. Isso aqui indica que o HostGator ele não é preparado para acessos simultâneos, ele é preparado para ter um site no ar apenas, mas não para ter muitos acessos simultâneos, que você vai ter problema no seu site. Se o seu site é na HostGator hoje, você vai ter problemas, porque ele com muito acesso simultâneos ele não aguenta, ele não suporta e vai derrubar o seu servidor. No meio do lançamento isso é um problema bem grande. E o site HD já está preparado aqui, é um site que eu estou otimizando ele até cada vez mais. Na verdade a otimização é uma coisa que não é permanente, eu tenho que temporariamente mudando essa otimização de acordo com os sites que estão entrando, de acordo com os plugins que são criados e as atualizações do WordPress até. Então a gente constantemente vem trabalhando para otimizar esse servidor, para ter melhorias aí realmente no resultado final, que é aumentar a velocidade dos sites. Então é isso aí, espero que você otimize aí agora o seu site, retire esse arquivo do Optimize Member, -o, vale a pena você retirar ele, vale a pena você zerar ele para você melhorar a performance do servidor. E se você quiser conhecer um pouco mais do site HD, continue no vídeo que eu vou falar um pouquinho mais sobre ele. Um abraço e até a próxima.